Capítulo 2º. Da organização dos leitos de unidades neonatal. Artigo 5º. A unidade neonatal é um serviço de internação responsável pelo cuidado integral ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, dotado de estruturas assistenciais que possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência especializada, incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos. Parágrafo 1º. As unidades neonatal devem articular uma linha de cuidados progressivos, possibilitando a adequação entre a capacidade instalada e a condição clínica do recém-nascido. Parágrafo 2º. Os recém-nascidos que necessitem dos cuidados específicos de unidade neonatal e que se encontrem em locais que não disponham destas unidades devem receber os cuidados necessários até sua transferência para uma unidade neonatal, que deverá ser feita após a estabilização do recém-nascido e com transporte sanitário adequado, realizado por profissional habilitado. Artigo 6º. As unidades neonatal são divididas de acordo com as necessidades do cuidado, nos seguintes termos. Inciso 1º. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, UTIN. Inciso 2º. Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal, UCIN, com duas tipologias. Alínea A. Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional, U5-E. Alínea B. Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru, U5. Parágrafo único. Poderá ser implantada, alternativamente, uma unidade neonatal de 10 leitos com um subconjunto de leitos, na proporção de 4 leitos de UTIN para 4 leitos de U5 e 2 leitos de U5. Artigo 7º. O número de leitos de unidades neonatal atenderá ao seguinte parâmetro de necessidade populacional: para cada 1.000 nascidos vivos poderão ser contratados 2 leitos de UTIN, 2 leitos de U5 e 1 leito de U5. Parágrafo 1º. Ao 5A somente funcionará em unidade hospitalar que conte com 5, de forma anexa ou como subconjunto de leitos de 1 ao 5. Parágrafo 2º. O conjunto de leitos de cuidados intermediários, U5 e U5, conterá, no mínimo, 1/3 de leitos de U5. Parágrafo 3º. A unidade neonatal que contar com leitos de UTIN, U5 e U5 deverá contar com, no mínimo, 10 leitos totais em ambiente contíguo, compartilhando a mesma equipe prevista para o UTIN de que trata os artigos 3 e 14. Parágrafo 4º. Na abertura de unidades neonatais que contar com leitos de UTIN, U5 e U5 com módulos de 10 leitos, deverá ser considerada a proporção prevista no parágrafo único do artigo 6º. Parágrafo 5º. A unidade neonatal terá custeio de acordo com a tipologia de cada leito, na proporção de 4 leitos de UTIN para 4 leitos de U5 e 2 leitos de U5. Artigo 8º. Para novos estabelecimentos de saúde que disponham de maternidade e que possuam também UTIN ou SIM é obrigatória a previsão, no projeto arquitetônico de sua área física, de alojamento para as mães cujos recém-nascidos estiverem internados em UTIN ou SIM, de forma a garantir condições para o cumprimento do direito do recém-nascido acompanhante em tempo integral. Artigo 9º. Serão habilitadas pelo Ministério da Saúde as novas unidades neonatal, bem como as já existentes que se adequarem aos requisitos desta portaria. Seção 1ª. Serviço de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, UTIN. Artigo 10. UTIN são serviços hospitalares voltados para o atendimento de um recém-nascido grave ou com risco de morte, assim considerados. Inciso 1º. Recém-nascidos de qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica ou em fase aguda de insuficiência respiratória com FiO2 maior que 30%. Inciso 2º. Recém-nascidos menores de 30 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor de 1.000 gramas. Inciso 3º.
Recém-nascidos que necessitem de cirurgias de grande porte ou pós-operatório imediato de cirurgias de pequeno e médio porte. Inciso 4. Recém-nascidos que necessitem de nutrição parenteral, é. Inciso 5. Recém-nascidos que necessitem de cuidados especializados, tais como o uso de catéter venoso central, drogas vasoativas, prostaglandina, uso de antibióticos para tratamento de infecção grave, uso de ventilação mecânica e fração de oxigênio, fio 2, maior que 30%, exsanguineotransfusão ou transfusão de hemoderivados por quadros hemolíticos agudos ou distúrbios de coagulação. Artigo 11. As UTI deverão cumprir os seguintes requisitos de humanização. Inciso 1. Controle de ruído. Inciso 2. Controle de iluminação. Inciso 3. Climatização. Inciso 4. Iluminação natural, para as novas unidades. Inciso 5. Garantia de livre acesso à mãe e ao pai, e permanência da mãe ou pai. Inciso 6. Garantia de visitas programadas dos familiares, é. Inciso 7. Garantia de informações da evolução dos pacientes aos familiares, pela equipe médica, no mínimo, uma vez ao dia. Artigo 12. Para fins de habilitação como UTIM, o serviço hospitalar deverá dispor de equipe multiprofissional especializada, equipamentos específicos próprios e tecnologia adequada ao diagnóstico e terapêutica dos recém-nascidos graves ou com risco de morte. Parágrafo único. A UTIM poderá ser dos tipos 2 e inciso 3º. Subseção 1ª. Do TIM tipo 2º. Artigo 13. Para habilitação como UTIM tipo inciso 2º, o serviço hospitalar deverá contar com a seguinte estrutura mínima. Inciso 1º. Funcionar em estabelecimento hospitalar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, SCNES, e que possuam no mínimo 80 leitos gerais, dos quais 20 leitos obstétricos, com a seguinte estrutura mínima. Alínea A. Centro cirúrgico. Alínea B. Serviço radiológico convencional. Alínea C. Serviço de ecodoplercardiografia. Alínea D. Hemogazômetro 24 horas. Alínea E. Banco de leite humano ou unidade de coleta. Inciso 2º. Contar com ambiente e estrutura física que atendam às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Inciso 3º. Dispor dos seguintes materiais e equipamentos. Alínea A. Material e equipamento para reanimação, um para cada 5 leitos, de acordo com o estabelecido no anexo 1º a esta portaria. Alínea B. Monitor de beira de leito para monitorização contínua de frequência cardíaca, cardioscopia, oximetria de pulso e pressão não invasiva, frequência respiratória e temperatura, um para cada leito. Alínea C. Ventilador pulmonar mecânico microprocessado, um para cada 2 leitos, com reserva operacional de um equipamento para cada 5 leitos, devendo dispor cada equipamento de, no mínimo, 2 circuitos completos. Alínea D. Ventilador pulmonar específico para transporte, com bateria, um para cada 10 leitos ou fração. Alínea E. Equipamento para infusão contínua e controlada de fluidos, bomba de infusão, 3 equipamentos por leito, com reserva operacional de um para cada 3 leitos. Alínea F. Conjunto de nebulização, em máscara, um para cada leito. Alínea G.
Conjunto padronizado de beira de leito contendo estetoscópio, fita métrica, ressuscitador manual tipo balão autoinflável com máscara e reservatório. Um conjunto para cada leito, com reserva operacional de um para cada 2 leitos. A linha H. Bandejas contendo o material apropriado para os seguintes procedimentos: punção lombar, drenagem licórica em sistema fechado, diálise peritoneal, drenagem torácica com sistema fechado, traqueostomia, acesso venoso profundo, incluindo cateterização venosa central de inserção periférica, PICC, flebotomia, cateterismo de veia artéria umbilical, exsanguíneo transfusão, punção pericárdica, cateterismo vesical de demora em sistema fechado e curativos em geral. A linha I. Eletrocardiógrafo portátil disponível na unidade. A linha J. Materiais e equipamento para monitorização de pressão arterial invasiva. A linha K. Oftalmoscópio e otoscópio, no mínimo 2. A linha L. Negatoscópio, foco auxiliar portátil e aspirador cirúrgico portátil, um Purutin. A linha M. Equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar, um para cada 5 leitos ou fração. A linha N. Estadiômetro ou fita métrica, um por unidade. A linha U. Pontos de oxigênio e ar comprimido medicinal com válvulas reguladoras de pressão e pontos de vácuo para cada leito. A linha P. Equipamento para ventilação pulmonar não invasiva um para cada 5 leitos, quando o ventilador pulmonar microprocessado não possuir recursos para realizar a modalidade de ventilação não invasiva. A linha Q. Materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva, máscara ou pronga, um por leito, devendo o TIM dispor de todos os tamanhos, 00, 0, 1, 2, 3 e 4. A linha R. Fototerapia, capacete, capuz de acrílico e tenda para oxigenioterapia, um para cada 3 leitos, fração, com reserva operacional de um para cada 5 leitos. A linha S. Incubadora com parede dupla, um por paciente de UTIM, dispondo de berços aquecidos de terapia intensiva para no mínimo 10% dos leitos. A linha T. Incubadora para transporte completa, com monitorização contínua, suporte para equipamento de infusão controlada de fluidos, com bateria, de suporte para cilindro de oxigênio, cilindro transportável de oxigênio e kit, maleta, para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências, um para cada 10 leitos ou fração. A linha U. Balança eletrônica portátil, um para cada 10 leitos. A linha V. Poltronas removíveis, com revestimento impermeável, para acompanhante, um para cada 4 leitos ou fração. A linha W. Refrigerador com temperatura interna de 2 a 8 VUC, de uso exclusivo para a guarda de medicamentos, com conferência e registro de temperatura a intervalos máximos de 24 horas, um Purutin. A linha X. Materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado. Inciso 4. Garantia de acesso aos seguintes serviços à beira do leito, prestados por meios próprios ou por serviços terceirizados. A linha A. Assistência nutricional. A linha B. Terapia nutricional, enteral e parenteral. A linha C. Assistência farmacêutica. A linha D. Assistência clínica vascular e cardiovascular. A linha E. Assistência clínica neurológica. A linha F. Assistência clínica ortopédica. A linha G. Assistência clínica urológica.
A linha H. Assistência clínica gastroenterológica. A linha I. Assistência clínica nefrológica, incluindo terapia renal substitutiva. A linha J. Assistência clínica hematológica. A linha K. Assistência clínica hemoterápica. A linha L. Assistência clínica oftalmológica. A linha M. Assistência clínica otorrinolaringológica. A linha N. Assistência clínica de infectologia. A linha U. Assistência clínica cirúrgica pediátrica. A linha P. Assistência psicológica. A linha Q. Assistência endocrinológica. A linha R. Serviço de laboratório clínico, incluindo microbiologia e hemogasometria. A linha S. Serviço de radiografia móvel. A linha T. Serviço de ultrassonografia portátil. A linha U. Serviço de endoscopia digestiva alta e baixa. A linha V. Serviço de fibrobroncoscopia. A linha W. Serviço de diagnóstico clínico e notificação compulsória de morte encefálica. A linha X. Serviço de eletroencefalografia. A linha Y. Serviço de assistência social. Inciso 5º. Garantia de acesso, no próprio estabelecimento hospitalar ou em outro com acesso formalizado, aos seguintes serviços de diagnóstico e terapêutica. A linha A. Cirurgia cardiovascular. A linha B. Cirurgia vascular. A linha C. Cirurgia neurológica. A linha D. Cirurgia ortopédica. A linha E. Cirurgia urológica. A linha F. Ressonância magnética. A linha G. Tomografia computadorizada. A linha H. Anatomia patológica. A linha I. Agência transfusional 24 horas. A linha J. Assistência clínica de genética. Inciso 6º. Equipe mínima formada nos seguintes termos. A linha A. Um médico responsável técnico com jornada mínima de 4 horas diárias com certificado de habilitação em neonatologia ou título de especialista em medicina intensiva pediátrica fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em neonatologia reconhecida pelo Ministério da Educação ou residência médica em medicina intensiva pediátrica reconhecida pelo Ministério da Educação. A linha B. Um médico com jornada horizontal diária mínima de 4 horas, com certificado de habilitação em neonatologia ou título de especialista em pediatria, TEP, fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em neonatologia ou residência médica em medicina intensiva pediátrica reconhecida pelo Ministério da Educação ou residência médica em pediatria, reconhecida pelo Ministério da Educação, para cada 10 leitos ou fração. A linha C. Um médico plantonista com título de especialista em pediatria, TEP, e com certificado de habilitação em neonatologia ou título de especialista em pediatria, TEP, fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em medicina intensiva pediátrica reconhecida. A linha D. Um enfermeiro coordenador com jornada horizontal diária de 8 horas com habilitação em neonatologia ou no mínimo 2 anos de experiência profissional comprovada em terapia intensiva pediátrica ou neonatal. A linha E. Um enfermeiro assistencial para cada 10 leitos ou fração,
em cada turno. A linha F. Uma fisioterapeuta exclusivo para cada 10 leitos ou fração, em cada turno. A linha G. Uma fisioterapeuta coordenador com, no mínimo, 2 anos de experiência profissional comprovada em unidade terapia intensiva pediátrica ou neonatal, com jornada horizontal diária mínima de 6 horas. A linha H. Técnicos de enfermagem, no mínimo, um para cada 2 leitos em cada turno. A linha I. Um funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza em cada turno. A linha J. Um fonoaudiólogo disponível para a unidade. Parágrafo 1º. O mesmo profissional médico poderá acumular, na mesma unidade neonatal, a responsabilidade técnica e o papel de médico com jornada horizontal de 0,4 horas, previstos nos incisos I e 2 do caput. Parágrafo 2º. O coordenador de fisioterapia poderá ser um dos fisioterapeutas assistenciais,